Bom dia. Estamos aqui ao vivo do jornal Parasita. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artrópodes e helminthes. Saiba um pouco mais das suas estruturas e as doenças que eles podem causar. Acompanhe. Eu estava lendo um artigo na internet, muito interessante, sobre a estrutura dos artrópodes. Eu li que os artrópodes eles possuem corpos segmentados, apêndices articulados e um corpo coberto por exoesqueleto que é formado por uma substância resistente e impermeável, chamada de quitina. A quitina também é um polissacarídeo impregnado de camadas de cera. Eu vi também que os artrópodes, ao crescer, eles precisam abandonar o esqueleto velho, pequeno, e fabricar um novo, maior. E é esse fenômeno, ele é chamado de muda ou equidíase. O exoesqueleto, ele é o esqueleto externo do corpo. E ele dá sustentação e proteção ao corpo do animal, sendo a barreira física entre a parte mole do corpo e o ambiente. E ele também evita a perda de água. Na respiração, os artrópodes eles podem ser encontrados 3 tipos de diferentes estruturas respiratórias: as brânquias, as traqueias e as filotraqueias. Já na circulação, o sistema circulatório dos artrópodes ele é do tipo aberto, no qual o sangue deixa os vasos e passa a fluir por espaços livres entre os tecidos e as lacunas. O coração muscular ele fica situado dorsalmente e bombeia o sangue para todo o corpo. Os aracnídeos e crustáceos, por exemplo, possuem um sangue quase incolor e eles contêm hemocianina como pigmento respiratório, e ele é responsável pelo transporte gasoso. A excreção dos artrópodes, o sistema excretor deles, eles retiram a excreta nitrogenada dessas lacunas sanguíneas e, através das estruturas, eliminam-se para o meio exterior. E essas estruturas, os túbulos de Malfig, as glândulas coxais e as glândulas verdes ou antenais. Eu vi também que tem os órgãos sensorial dos artrópodes, que são comuns, os pelos sensitivos e as cerdas, que quando elas se movem, estimulam receptores na sua base, estando colocando tanto no corpo quanto nas patas e antenas. A cavidade dos exoesqueletos podem conter quimiorreceptores ou estarem apenas cobertas por membranas que captam as vibrações. E as antenas elas possuem quimiorreceptores também e desempenham uma função olfativa e acústica. E na reprodução, os artrópodes em geral eles são dioicos, e as formas terrestres têm fecundação interna, utilizando apêndices modificados na copulação. Já as formas aquáticas, elas podem realizar externa ou interna, e a maioria das formas apresentam o estágio larval, sendo o estágio adulto atingido através da metamorfose, e o mecanismo procede à copulação em diversas outras formas. Na internet um artigo, mas você falando sobre a estrutura dos helmintos, que é bem menor e bem diferente da sua. Os helmintos são vermes achatados dorsoventralmente, tipo folha, devido à ausência do sistema respiratório e circulatório. Apresentam simetria bilateral, tem como habitat os ambientes mais úmidos, a água doce e o mar. Também parasitam em alguns animais. O corpo é constituído por 3 camadas. Primeiramente, a epiderme uniestratificada. Abaixo há 2 camadas musculares, sendo a primeira composta por músculos circulares e a segunda por músculos longitudinais. A esse conjunto dá-se o nome de tubo músculo dermático. Helmintos ou vermes são animais metazoários, muitos dos quais parasitos que vivem em várias partes do corpo humano e animal. Os helmintos são classificados em 2 grandes grupos. São denominados em filos. São eles os neomalta-helmintos e plata-helmintos. Os neomalta-helmintos podem ter vida livre ou ser parasita. Os de vida livre podem ser encontrados na água, no solo, no barro, na areia da praia, no fundo de lagos e rios. As espécies parasitas vivem no organismo de outros seres. No homem, por exemplo, vive no intestino. O representante mais conhecido
é a lombriga, mas existem outros representantes de interesse parasitológico. Os neumatelmintes são vermes dotados de corpo cilíndrico e alongado, não segmentado e afilado nas extremidades. Apresentam uma simetria bilateral. Seu tamanho varia bastante. Algumas espécies são microscópicas e outras podem chegar a vários centímetros, como o exemplo da Ascaris lumbricoides, mais conhecida como a lombriga. Os platelmintes são vermes que apresentam corpo achatado, dorso-ventralmente, com ou sem tubo digestivo, sem um ânus, sem um aparelho circulatório e com o tecido conjuntivo preenchendo os espaços entre os órgãos. Seus representantes estão nas classes Cestoda e Turbellaria. Classificação dos artrópodes. Os artrópodes é o maior grupo de animais existentes, com cerca de 1 milhão de espécies. Sua característica principal é a presença do exoesqueleto, que é o esqueleto externo. Rico em quitina, além dessa característica, também podemos dizer as pernas, que são articuladas, que é fundamental para a sua locomoção e a obtenção do alimento. O corpo é segmentado. Os artrópodes estão divididos em 5 grupos, que são eles: os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Os insetos são animais que possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Destacam-se pela presença de 3 pernas, um par de antenas e a frequente presença de asas. São os maiores artrópodes encontrados, cerca de 900 mil espécies. Podemos citar a formiga, a mosca e o gafanhoto. Os aracnídeos também apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Diferentemente dos insetos, não possuem antenas nem asas e possuem 4 pares de perna. Destacam-se pela presença de um par de estrutura chamada de quelíceras, especializada na captura do alimento. Podemos citar o escorpião e a aranha. Já os crustáceos possuem mais de 30 mil espécies, apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, que é diferente dos artrópodes. Possuem 2 pares de antena e não possuem asas. Uma característica marcante desses animais é o exoesqueleto, que é rico em calcário, que é uma característica que os torna bastante resistentes. Podemos citar o caranguejo, o camarão e a lagosta. Já os quilópodes ele possui o corpo alongado, achatado, dividido em cabeça e tronco. Possuem um par de antenas e muitas patas e estão dispostos aos pares por segmento, no caso um par de pernas por segmento. Como representando os quilópodes, podemos destacar as lacraias e as centopeias. Os diplópodes eles têm um corpo alongado e formado por cabeça, tórax e abdômen. Apresentam um par de antenas. Diferenciam-se dos quilópodes principalmente pelo número de pernas. Enquanto os quilópodes possuem um par de pernas por segmento, os diplópodes possuem 2 pares. Como os principais representantes, podemos citar os emboás, também chamados de piolho de cobra. Um pouquinho sobre a dictofimose. Os cães podem ser acometidos por diversos aumentos, e um deles é a dictofimose. Os principais sinais clínicos são anemia, cisto, dor abdominal. A importância clínica ela é mais acometida em animais jovens. Uma pesquisa foi realizada com cerca de 9 anos, analisando a necrópsia de animais de cães com parasitose intestinal. Animais sem raça definida apresentaram 50% dos casos. A idade variou entre 15 dias e 5 anos. Observando os cães menores de 1 ano, a porcentagem era de cerca de 90%. Relata-se como principal sinal clínico dos caninos a diarreia e, em sua grande parte, uma diarreia hemorrágica. Outros sinais clínicos foram mencionados, como apatia, anorexia, vômitos e convulsões. Através desses resultados, demonstrou-se que as helmintoses ainda se apresentavam entre diagnósticos pós-mortem em cães, doenças que poderiam ser facilmente prevenidas, diagnosticadas e tratadas corretamente. A dictofimose renal ela é um nematóide de ocorrência mundial, que parasita os rins dos cães e de outras espécies de animais domésticos e silvestres. Além de ser o maior nematóide conhecido, nos carnívoros é comumente encontrado nos rins, principalmente o direito livre na cavidade abdominal. As infecções causadas por ele são diagnosticadas por constatações de ovos em um exame patológico de urina e vermes em ocasião por necrópsia. Um caso clínico, que eu vou mostrar a imagem em seguir, é um cão de aproximadamente 2 anos de idade, pesando 8 quilos,
foi levado ao hospital veterinário, apresentando uma sintomatologia nervosa, com a característica de sinomose. Foi eutanasiado e necropsiado. Durante a necrópsia foram encontrados 28 exemplares do parasita de Dictofiloma renal, livres na cavidade abdominal. Vamos mostrar as imagens depois de Larissa. Eu vou falar sobre uma doença transmitida por artrópodes, a babeose canina. A babeose canina é uma doença causada por um protozoário do gênero Babesia, espécie B canis, e tem distribuição mundial. A transmissão ela é transmitida através da picada de um carrapato infectado junto às secreções salivares destes artrópodes. Os sintomas: o animal irá apresentar anemia, podendo também apresentar problemas na coagulação sanguínea. Outros sinais clínicos observados em cães afetados são febre, letargia, perda de apetite, depressão, icterícia e palidez nas mucosas, comuns em animais anêmicos. O diagnóstico é feito através de uma boa anamnese, observando os sintomas, e também pode ser feito através de exames laboratoriais. O tratamento ele é feito por derivados de diamidas e imidocar. E a prevenção dele é o combate ao vetor da babese, o carrapato, com o uso de carrapaticidas nos animais e no ambiente. Eu estava estudando ontem para a prova de agressão e defesa e eu vi muito sobre resposta imune a artrópodes. E lá no material que eu estava estudando, falava que a resposta imune contra artrópodes são designadas contra os antígenos presentes na saliva. E ela pode ser dividida em 3 tipos. O primeiro tipo é quando alguns antígenos salivares com baixo peso molecular se associam às proteínas da pele do hospedeiro para estimular a resposta imune. Tá entendendo? E um exemplo desse tipo de resposta imune é a dermatite alérgica, que é transmitida através da picada de pulgas no cão. E o segundo tipo dos antígenos salivares que se ligam às células de Langerhans e que estão presentes na epiderme e induz uma hipersensibilidade cutânea do tipo basofílica, associada à produção de imunoglobulina e da classe G, com infiltração basofílica. Entendeu? E tipo, os antígenos salivares, eles estimulam a produção de IgE, desencadeando uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. Essa resposta induz a severa inflamação na pele, ocorrendo o puro e a dor. Então assim, pelo que eu estava estudando, que eu entendi, que a maioria da resposta imune tem a ver com a pele, com a parte cutânea. Entendeu? E tipo, esses mecanismos imunológicos pode modificar a pele do hospedeiro e de maneira que o repasto do artrópode é prejudicado. E os artrópodes são hábeis em evadir o sistema imune do hospedeiro, né? E as respostas imunes contra antígenos salivares são pouco eficientes. Então, eu acho que tipo o foco da resposta imune é mais cutâneo. Tá entendendo? Mais doença relacionada à pele. E é de curta duração. Eles determinam danos consideráveis no artrópode e é de curta duração esses danos. E a saliva do artrópode, ele possui efeito imunossupressor. E eu vi basicamente isso, entendeu? Sobre artrópodes e resposta imune. Eu espero que eu consiga alguma coisa muito boa na prova com esse assunto, né? Entendi, Mona. Eu também estava estudando sobre a resposta imune contra helmintos. Ela é composta por mecanismos humorais e celulares, e os anticorpos atuam naqueles localizados na mucosa que você falou sobre a pele, na mucosa do trato digestivo.
As respostas clínica e patológica são similares a reações de hipersensibilidade tipo 1 com imunoglobulinas IgE e eosinófilos e matócitos. Helmintos que realizam migração nos tecidos têm uma resposta celular do sistema imune. A resposta é semelhante às reações de hipersensibilidade tipo 4. Nas infecções por helmintos, os granulomas são caracterizados pela presença de eosinófilos, que é associado à presença de linfócitos TH2 e citocinas. Então é isso mesmo. Basicamente, as duas respostas imunes acontecem na parte da pele do animal, né, na parte cutânea. E é isso mesmo. Eu acho que vai dar pra gente conseguir alguma coisa boa na